Bem, então iniciamos a segunda parte do programa Momentos Espirituais. Hoje, dando início ao capítulo 7º da obra Paulo e Estevão, capítulo cujo título é As Epístolas. E na semana passada nós percebemos aquela experiência amarga que o nosso querido Paulo enfrentou em Atenas, quando ele não conseguiu tocar nenhum coração ateniense. E mesmo alguns poucos colaboradores, quatro colaboradores dele que se dispuseram a fazer algo, nenhum desses quatro teve a boa vontade ou foi tocado no seu íntimo para montar uma mísera igreja sequer, Então, imagine vocês, que ele ficou profundamente decepcionado. E me chamou a atenção esse último parágrafo do capítulo anterior, quando o Emmanuel diz assim: nesse vulcão de incertezas e amarguras, surgiu o socorro do Mestre ao apóstolo bem-amado. Timóteo chegara de Corinto carregado de boas notícias. Olha só, no momento em que ele mais estava carregado, envolvido em sombras, o Mestre enviou-lhe Timóteo, e o Timóteo era portador de várias boas notícias. E uma das boas notícias é que lá em Corinto encontrava-se o casal amigo e muito grato ao seu coração, Áquila e Prisca. Isso de alguma forma devolveu o bom ânimo para ele, para ele, Paulo, e também lhe deu aquela oportunidade que ele ficou, o estímulo para a oportunidade que ele teria de estar no mesmo local que foi o berço de Gesiel e de Abigail, Ou seja, ele se encontraria nos mesmos sítios, nos mesmos locais frequentados por essas duas personagens que lhe foram muito importantes. Sobretudo Abigail, que imagine vocês, ele vai até o porto de Cencreia, o porto lá de Corinto, e o Emmanuel coloca, de maneira até romântica, ele coloca que um dia a Abigail saiu daquele porto para atingir o coração do então rabino lá em Jerusalém, Muito bem. Apesar dessas boas notícias, o Paulo, ele estava ainda muito abatido, O insucesso envolvido com a cultura grega, aquele insucesso lá em Atenas, obrigava-lhe a ficar fazendo raciocínios torturantes, E era uma verdadeira tortura, porque imagine você, uma pessoa como o Paulo, sempre envolvido na persuasão das pessoas que o ouviam, e ele ter essa decepção profunda de não conseguir atingir o coração de nenhum ateniense. E o nosso querido Timóteo, ele percebeu essa tristeza e percebeu também que ele estava muito abatido, inclusive abatido fisicamente, E aí o Timóteo fala para ele: mas sinto-vos doente, não será mais razoável descansardes? Aí o Paulo fala uma coisa aqui que eu separei,
enquanto pudermos trabalhar, olha só a vontade e a determinação desse homem. Enquanto pudermos trabalhar, há que esmarmos no trabalho um elixir para todos os males. Esmar significa julgar, calcular. Julgar, calcular. Então, enquanto pudermos trabalhar, temos que julgar no trabalho um elixir para todos os males, um remédio para todos os males. E olha só que isso ele dá uma ênfase quase que o tempo todo, né? Ou seja, trabalho, esforço próprio, dedicação, luta incessante. Esse é o Paulo de Tarso praticamente o tempo todo. Mas aí o nosso querido Timóteo, ele insiste, né? Mas julgo, entretanto, que poderíeis adiar um pouco. Aí ele, o que ele vai falar? Adiar? Adiar por quê? Adiar porque sempre tive a convicção de que Deus tem pressa do serviço bem feito. Se isso constitui uma característica de nossas mesquinhas atividades nas coisas deste mundo, como adiar ou faltar com os deveres sagrados de nossa alma para com o Todo-Poderoso? Então, olha só a determinação e a grandeza desse homem. Eu até me confundo porque ele não desperdiçava um minuto, ele não desperdiçava um segundo, né? E eu me lembro que uma vez o Divaldo contou em uma das palestras que a irmã Dulce, ela orava o tempo todo, né? Então ela dizia assim para o Divaldo: olha, quando eu inspiro, eu digo, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Quando eu expiro, eu digo, obrigado nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então, quer dizer, nessa linha, eles trabalham, essas grandes almas, né, esses benfeitores da humanidade, eles trabalham o tempo todo. Bem, mas aí ele fez a viagem a pé, 78 quilômetros, né? Eu pesquisei lá no Google. De Atenas a Corinto dá 78 quilômetros. E 78 quilômetros, né? Lógico que ele ia passando pelas aldeias, né? Tem lá o porto de Pireu, que é um porto que é muito usado, mas ele não quis usar a embarcação. Se ele usasse a embarcação, ele chegaria mais rápido. Mas ele fez questão de continuar indo a pé, passando pelas aldeias e divulgando os ensinos da Boa Nova de maneira incansável. Pois não, Fábio? Marcelo, interessante, né? Se a gente for querer comer um pudim, a gente quer comer agora, né? Se a gente quiser ver o filme novo que surgiu, a gente quer ver já, né? Então, para as coisas mesquinhas, a gente quer agora, tem pressa. Exato. Mas agora você imagina para as coisas eternas, para as coisas de Deus. Imagina, se não é agora. Exatamente. Por que adiar? Né? Então achei sensacional essa parte que você marcou aí. E a outra é o seguinte: quando que eu vou passar nesse caminho de novo entre Atenas e Corinto na minha vida? Exato. Quando que eu vou passar aqui de novo? Para que eu vou de barco? Se eu estou tendo a opção de passar aqui agora nessas vilas, imagina se ali eu encontro um coração pronto. Né? Exato. Mas eu acho que em parte, viu, Fábio, ele usou de uma estratégia para preencher o vazio que ele se encontrava, né? Porque ele sabia que ele fazendo a pregação pelas aldeias, ele iria encontrar com as pessoas simples e com as pessoas de boa vontade. Ah lá, nessa tarefa entre gente simples, Paulo de Tarso sentia-se mais feliz. Entendeu?
Então, eu acho que ele sabia que ele ia ter uma boa recepção e isso ia fazer com que aquele acontecimento infeliz lá de Atenas fosse diluído. E ele, vamos dizer assim, sairia, né, daquele quadro depressivo, né? Se é que podemos falar em quadro depressivo para uma alma tão elevada como o Paulo, né? Muito bem. O Paulo também, acho que ele chegou à conclusão que nos corações mais simples é que estavam os verdadeiros trabalhadores do Cristo, né? Porque isso já aconteceu lá atrás em Jerusalém, depois nas passagens onde ele teve oportunidade de se degladiar de certa forma com os fariseus, depois no centro cultural do mundo da época, que era Atenas. Então, esses corações pretensamente instruídos, né, é onde ele encontraria maior dificuldade. Então, Exato. Acho que Exatamente. É por aí. E como ele comentou no capítulo anterior, Mauro, que ele disse que ele compreendia agora que Jesus, aquele pensamento de Jesus, né? Graças vos dou, Senhor, né? Referindo-se a Deus, por ocultar esses ensinamentos aos doutos e aos prudentes, né? Todos nos recordamos dessa passagem evangélica. Bem lembrado, né? Bem, mas aí quando ele chega em Corinto, aí você imagina a felicidade dele de poder abraçar aquele casal que nós acompanhamos, né? Todo aquele relacionamento lá no Oásis de Dan, que foi uma manifestação inequívoca, uma manifestação maravilhosa do perdão recíproco, né? Ou melhor, do perdão da parte do casal para o Paulo de Tarso, né? Que eles se afeiçoaram tanto ao Saulo, né? E o Saulo se revela, né? Perto de completar 3 anos juntos lá no Oásis de Dan, ele se revela e aí todos nos recordamos que eles estavam tão irmanados que o casal manifesta o desejo de ir pregar o evangelho lá na capital do império, lá em Roma. E ele vai, amigos, e eles vão, né, o casal vai até o bairro do Trastevere. Esse bairro do Trastevere fica próximo de onde é o Vaticano hoje, entendeu? E só que na época era considerado um bairro, vamos dizer assim, de periferia. E evidentemente que conforme eles foram fazendo as pregações, houve também o contra-ataque por parte dos judeus que não queriam saber das pregações de Jesus, né? E aí então tem um determinado momento aqui que eu separei, que eles comentam com o Paulo de Tarso, eles comentam com o Paulo das atividades deles lá em Roma, né? Então ele diz assim: desde o primeiro rebate da Boa Nova, rebate significa anúncio. Então, desde o primeiro anúncio da Boa Nova, iniciaram-se grandes tormentas no gueto do bairro pobre e desprotegido. Prisca, o nome latinizado depois ficou Priscila, né? Todos sabemos, né? Prisca relatou como um grupo de israelitas apaixonados lhe assaltara o aposento à noite com instrumentos de flagelação e castigo. Isso foi feito na ausência do Áquila, que o Áquila estava trabalhando em outro local, e aí quando ele chega mais tarde, encontrou a esposa banhada em sangue. Quando ele conta tudo isso, o Emmanuel escreve assim: o apóstolo tarsense exultava. Olha só, exultava, parece coisa de masoquista, né? Mas não é masoquismo, não. Contou aos amigos, por sua vez, as dores experimentadas em toda parte pelo nome de Jesus Cristo. Aqueles martírios em comum
eram apresentados como favores de Jesus, como títulos eternos de sua glória. E às vezes nós ficamos aí acamados aí 2 ou 3 dias e achamos que o mundo vai acabar, que nós somos esquecidos por Deus, que nós somos esquecidos dos homens, que somos esquecidos de tudo, né? Então, logicamente que a visão de Paulo é outra, né? Ele considera isso como um troféu. E isso nós vamos ver, né, ao longo desse capítulo, né, que outros acontecimentos ocorrerão e o Paulo de Tarso não vai titubear em evidenciar o seu testemunho. Bem, agora eu passo a bola para o nosso querido Marcos, né, Marcos? É o Marcos, sim, depois o Mauro, e depois a gente finaliza com o Fábio. E aí, Marcos, como é que se dá os acontecimentos em seguida, querido? Então, aí Paulo, né, ele fala para Priscila e para o Áquila a intenção de fundar um projeto, né, na fundação de uma igreja em Corinto, né? E, claro, ele iria precisar de ajuda, né? A Priscila e Áquila de pronto se oferecem a trabalhar nesse empreendimento, né? Paulo aceita e passa então a morar com eles, né? A conviver lá na residência deles, aonde ele trabalha no seu ofício de tecelão, porque eles também eram tecelões, então eles trabalhavam. E então Paulo depois aí já estava situado, né, morando na residência, ele passa a ir pela cidade, né, relembrando os locais, as lembranças dos lugares onde Abigail, em conversas com ele, relatava por onde ela estava, por onde ela andava na cidade de Corinto, né? Então ele esteve, né, no sítio do pai da família, né, do Jochebed, foi até a prisão onde Abigail esteve. Então ele estava todo saudosista, indo nos locais de Corinto por onde passou Abigail, né? E aí ele, claro, se entrega de corpo e alma aos trabalhos, né? O que fez ele se esquecer um pouco do que havia passado em Atenas. Aqui tem um trecho onde ele pede para o Lucas descansar na cidade de Troade, né? E ele lá encontrasse o Timóteo e o Silas, né, que já haviam encontrado emprego nessa cidade, né? Só que nesse interim chegam em Corinto emissários que vêm de Tessalônica e de outros pontos da Macedônia, trazendo assuntos urgentes que requeriam intervenções do Paulo. E Paulo, então, pede para que Silas e Timóteo o auxílio destes trabalhos nessa região. Paulo falará, então, a partir de agora, ele fala pela primeira vez na sinagoga de Corinto, né? Toda aquela palavra brilhante, aquele tom que ele tem, toda a sua forma de conduzir, a sua inteligência, a sua forma de falar, e sobre o que também ele estava falando, sobre Jesus, a obra de Jesus Cristo. Claro, teve um êxito extraordinário, né? Conquistando judeus e gregos, né? E assim foi, né? Nessas palestras, ele falava das relações entre a lei, né, de Moisés e o Evangelho. E assim foi durante algumas semanas, né? Quando ele, assim foi ele falando nas palestras dele, mas quando ele abordou, as relações entre a lei de Moisés e o Evangelho, começou a ter alguns atritos, alguns burburinhos, né? Que os judeus, eles não toleravam que Jesus fosse superior
a Moisés. Esta superioridade de Jesus não era tolerada pelos judeus, né, que consideravam Jesus um profeta da raça, mas não um salvador, né? E então Paulo não conseguiu, neste caso, demover os corações endurecidos, né, nas discussões, e essas discussões se prolongaram por vários sábados, né? Quando em uma das preleções de Paulo, ele falava palavras fortes, que aqui até no livro está uma palavra assim, zurzir, ou ele zurzia. Eu fui consultar o dicionário. Zurzir é repreender com rigor, ou então bater forte, né? Nos erros farisaicos dos chefes, né? Nos erros farisaicos. E um dos chefes, né, pede para que ele se retire. Eu vou ler aqui as palavras, né, deste um dos chefes da sinagoga. Ele fala assim para o Paulo: cala-te, paurador imprudente. A sinagoga tem tolerado teus embustes por verdadeiros prodígios de paciência, mas em nome da maioria ordeno que te retires para sempre. Não queremos saber do teu Salvador, exterminado como os cães da cruz. E é claro, Paulo, ouvindo tudo aquilo, imagina, né, essas palavras desrespeitosas ao Cristo, né, o apóstolo sentiu os olhos úmidos, refletiu maduramente na situação, né, Fábio, como você falou lá no perdoar, no refletir para responder, né, se colocar, né, ele refletiu maduramente na situação e replicou. Vou ler também. Até agora, em Corinto, procurei dizer a verdade ao povo escolhido por Deus para o sagrado depósito da unidade divina. A unidade divina, Moisés, Jesus, unidade geral, né, das palavras de Deus. Mas, se não a aceitas desde hoje, procurarei os gentios. Ele fala isso. Caiam sobre vós mesmos as injustas maldições lançadas sobre o nome de Jesus Cristo. Então ele, claro, falando essas palavras assim também fortes, né? Alguns já se movimentaram para agredi-lo, para bater nele, né? Já houve uma movimentação quando um cidadão romano, Tito Justo, né, que estava presente e que era um dos simpatizantes da pregação, né, desde a primeira pregação ele já se sentia atraído, primeiro pela poderosa personalidade do Paulo, né, e as palavras evidentes do que ele trazia consigo, ajuda ele a sair do local, né, o protege e ajuda ele a sair sem nenhuma uma agressão, sem nenhuma lesão aqui, né? Dito dessa forma. É imune, né, às agressões. E encaminha o Paulo para a própria residência, né? Que ele, Tito Justo, ajudaria Paulo a organizar a igreja ativa, né? Esta igreja que Paulo queria implantar. Evidente, Paulo ficou muito, mas muito satisfeito com tudo aquilo que estava se passando, né? E já imaginava, né? Considerava aquilo a primeira conquista para a fundação da igreja definitiva, né? Então, o que acontece? O Tito, com a ajuda de todos os simpatizantes do Evangelho, entre outros que estavam ali, comprou uma casa, adquiriu um imóvel, né, onde os serviços religiosos ocorreriam, né, e Áquila e Priscila foram os primeiros colaboradores deste trabalho que se
iniciava, juntamente com Lloyd e Eunice, para executar os trabalhos traçados por Paulo, que era criar em Corinto uma igreja, uma comunidade, tal qual ele fez na Antioquia. Agora a sequência aí, Mauro, né? Beleza. E aí, Mauro? Aí a igreja de Corinto, então, começou a ferver o negócio agora, né? E agora não mais vinculada com os nossos irmãos judeus lá na sinagoga. Então, dando continuidade ao nosso querido Marcos, então, como o Tito oferece a casa, eles começam a organizar a igreja de Corinto e começa a render os primeiros frutos do trabalho. O Emmanuel, ele relata que Corinto era famosa por sua devassidão. E eu dei uma pesquisada aqui na internet, e interessante que no começo desse ano saiu uma notícia que na região foi localizada 35 sítios arqueológicos, e foi inclusive descoberto o templo de Afrodite, então quando Emmanuel cita que era famoso por sua devassidão, a gente lembra que Afrodite era a deusa do amor, né? O amor no sentido da devassidão, o amor no sentido da liberdade sexual. Então, me parece que eles tinham um templo lá que era dedicado a esses prazeres mundanos, né? E eu achei interessante isso, que foi descoberto agora, no começo desse ano. Os arqueólogos julgam que um dos sítios arqueológicos que foram descobertos era o templo de Afrodite. Então, como Emmanuel cita isso, que era um lugar famoso pela devassidão, o Paulo, com a sua sabedoria, ele diz que em todo pântano é que podem florescer os lírios, né? Referindo-se à devassidão e ao pecado que ali existiam, e dali poderiam nascer corações para a elevação espiritual. Os lírios mais belos, né? Sem lírios mais belos, né? Ele fala... que coisa bonita, né? Impressionante, né? Então Paulo, com a igreja de Corinto, vão adquirindo uma importância e começam a surgir de todos os lados solicitações da presença de Paulo. Me parece que Paulo teve um apego maior, isso é uma interpretação que eu faço, pela igreja de Corinto. Ele se apegou muito, não sei se apegar é um sentido, é uma palavra um pouco fora do contexto para Paulo, que tinha um desapego total, né? Mas parece que ele gostava muito da igreja de Corinto, tanto que foi um dos locais que ele mais permaneceu tempo. E por ele permanecer um tempo relativamente longo em Corinto, começa a aparecer solicitações de outras regiões solicitando a presença dele, né? Porque era necessário que ele continuasse a implantação do seu trabalho em outros locais. E locais como Icônio, Listra, Tessalônica começavam a solicitar a sua participação por determinados conflitos que estavam existindo nas regiões, nas igrejas, né? Mas antes disso eu queria assinalar uma coisa que está em Atos, capítulo 11, versículo 12, que também achei interessante colocar, que na igreja de Corinto foi o primeiro lugar em que os seguidores de Jesus passaram a ser chamados de cristãos. Achei interessante essa... Está em Atos 11, 12. Ok. Então Paulo se preocupava que todos os assuntos eram urgentes. E ele percebia que as outras igrejas estavam necessitando do seu apoio. E que ele não tinha mais condições de estar presente em todos os lugares. Mas ele não podia de forma alguma desprezar as comunidades já formadas. Então ele começa a se entristecer, fica preocupado,
E numa noite, em suas orações, ele pede o auxílio de Jesus. O que fazer? Ele sentia que a dependência que as igrejas tinham tomado, essa dependência tão grande dele, e eles não conseguiam lutar sobre determinados conceitos arraigados pelos judeus. Até o Marcos, na sua colocação anterior, ele fala que os judeus dificilmente aceitavam os ensinamentos de Cristo, e até por orgulho, imagino eu, eles não aceitavam a superioridade dos ensinos de Jesus sobre os ensinos de Moisés. Isso é que gerava grandes conflitos com os judeus. Mas o que Paulo poderia fazer? Ele não tinha condição de estar em vários lugares ao mesmo tempo. E numa dessas noites, numa de suas orações, ele roga o auxílio de Jesus para que não faltasse o socorro necessário para que ele pudesse continuar a sua tarefa. Então, de repente, Paulo se sente envolvido por uma luz. Ô Mauro, o interessante é que ele estava preocupado com o cumprimento integral da sua tarefa, né? Exatamente. Olha só a responsabilidade dessa alma generosa, né? Cumprimento integral, né? Ele não queria fazer de qualquer jeito, nas coxas. Só 50% tá bom, só 70% tá bom. E ele sabia que a presença dele era fundamental, pela força que ele tinha, né? E os outros seguidores da doutrina ainda não tinham a força que ele tinha, né? E era necessário a presença dele. Aí ele se sente, como você disse, ele era fundamental no cumprimento da tarefa. Então ele roga a Jesus: o que eu faço, né? Me ajuda aí que estou precisando agora, né? Então eu tenho, e nessa rogativa, né, Jesus lhe atende, e eu tenho a impressão, não sei se eu estou correto, se eu não tiver, vocês me corrijam, que essa foi a segunda vez que Jesus se comunica diretamente com ele. A primeira vez foi às portas de Damasco, e eu tenho a impressão que essa é a segunda vez em que Jesus fala diretamente a ele. Essa é a segunda vez. As outras vezes foram Abigail e Estevão que apareceram. Exatamente. Essa foi a impressão que eu tive, mas eu não tinha certeza. Então, Jesus aparece, não aparece fisicamente para ele, mas uma luz e uma voz que começam a falar para ele que ele não devia ter medo, que era natural que ele não pudesse atender todos pessoalmente, mas que pelo poder do Espírito todos seriam atendidos. E ele não entende plenamente o alcance das palavras de Jesus, mas a orientação prossegue. E quando Paulo começa a pensar nas dificuldades que ele teria para atender as igrejas fraternas, a voz continua falando para ele que a partir daquele momento ele teria ao seu lado muito mais a miúde o seu companheiro Estevão, e que o Estevão o ajudaria a escrever em nome dele, em nome de Jesus, e que todos aqueles que tivessem boa vontade iriam entender o valor da tarefa, que não necessariamente era necessária a presença física dele, mas sim o conteúdo espiritual de suas palavras e de seu exemplo de vida. Então Paulo sente-se, logo após essa luz vai embora, Paulo fica num júbilo indizível, é assim que Emmanuel relata, e pronto a recomeçar com mais afinco as atividades da tarefa, que pelas notícias que Cristo dava diretamente a ele. Eu também tenho a impressão que esse momento é que Paulo passa a exercer uma tarefa mediúnica, porque tudo que ele passa a escrever vem direto de Cristo através do seu companheiro inestimável Estevão.
E então, de fato, no dia seguinte já começam a chegar notícias da Tessalônica, onde os judeus criavam dúvidas e criavam contendas, e por isso que a presença de Paulo era requisitada. Os judeus começam a... Isso não está explícito no capítulo, mas eu imagino, eu discerno que Paulo, quando estava fora, principalmente em Tessalônica, os judeus começam, de certa forma, a querer se impor os conceitos de Moisés sobre os preceitos divulgados por Jesus, e eles começam, de certa forma, a criar conturbações, né? E por isso a comunidade solicita a presença de Paulo, porque Paulo tinha uma força incomensurável, né? Para ele não tinha batalha perdida, e para que ele fosse lá resolver. Então é a primeira oportunidade para ele escrever a sua primeira carta aos Tessalonicenses. E é interessante que no contexto bíblico não existe uma certeza de qual foi a primeira carta, né? E Emmanuel relata nesse livro que essa primeira carta foi aos Tessalonicenses. Tessalonicenses, exato. Então, desse trecho, o que eu tiro assim de mais importante é essa comunicação direta de Jesus com Paulo, e que Paulo passa a trabalhar efetivamente como um médium. Sim. E é o início das suas cartas. Então esse trecho do capítulo tem fundamental importância, né? Pela presença direta de Jesus e pelo início das epístolas de Paulo. É emocionante, né? Essa parte aí meu Deus do céu, que coisa bonita, né? Eu fui às lágrimas aqui de novo. É muito marcante esse trecho aí, né? Sem dúvida. E é uma coisa interessante, né? Porque imagine você, ele matou o cunhado sem saber, né? Se a gente voltar lá para trás, sim, né? Sim. Ele matou aquele que era o cunhado e ele não sabia que era o cunhado. Mas vamos fazer uma ilação, né? Se ele tivesse conhecido Estevão antes da lapidação, né? E aí e houvesse um entendimento, houvesse uma harmonia de pensamentos, né? Então, em vida, ele trabalharia com Estevão na carne, né? Vamos dizer assim, entendeu? Sim. Lógico que isso, né? Os acontecimentos, o contexto, dificilmente aprovaria, né? Porque o Saulo, né? O então Saulo era rabino, valorizava muito mais a lei de Moisés, né? Então a gente sabe que isso dificilmente ocorreria. Mas, em tese, ele se ele tivesse conhecido o cunhado antes, poderia haver uma harmonização e eles trabalharem na carne juntos, né? Agora, como não foi possível, então, o que aconteceu? O Estevão, que havia lhe roubado o coração, né? Com toda aquela serenidade que ele enfrentou o transe do seu martírio, o Estevão, como havia lhe roubado o coração, ele pôde mais tarde concretizar esse trabalho em conjunto com aquele que seria seu cunhado, né? Mas por outro lado também, né, Marcelo, você vê já como o planejamento divino é interessante. Será que o trabalho de Paulo teria a mesma força que teve acontecendo dessa forma? Acredito que não, exatamente, sem dúvida. Por isso que eu falei, né? É uma ilação que eu estou fazendo, né? Perfeito. Só estou contextualizando. Então, quer dizer, não houve a possibilidade deles trabalharem juntos na carne, né? Mas acabaram trabalhando juntos pelos poderes do Espírito, né? Perfeito. Interessante. Muito bom. Ô Fábio, e aí depois, o que acontece aí com essas epístolas, né? Essas epístolas ficaram famosas e o Pedro
O Pedro ficou emocionado ao receber as primeiras cópias, né? É verdade. O Mauro estava falando, né, que Paulo então se revelou um médium de Jesus, né? Recebendo as mensagens da esfera de Jesus através de Estevão, mas a humildade dele era tão grande que ele chamava as pessoas do seu círculo íntimo para ajudá-lo a redigir as cartas. Então, nessa primeira carta aos Tessalonicenses, ele chamou, por exemplo, Timóteo e Silas, né, para redigir com ele. Porque ele falava assim, quando eu não encontrar, né, no meu tono sentimental as possibilidades precisas para transmitir os desejos do Senhor, eu vou ter nesses amigos instrumentos adequados para me ajudarem. Olha que humildade, né? Bom, então, desde daí, essas cartas começaram a ser um tesouro de vibrações diretamente do mundo superior. E elas, assim sendo percebidas, começaram a ser copiadas e sentidas em toda parte. Carta do Paulo? Daqui que eu vou copiar. Né? Por onde o mensageiro passasse com aquelas cartas, as pessoas copiavam as cartas. Bom, então aqueles documentos sublimes, eles não se destinavam mais a uma igreja em particular. Então a carta aos Tessalonicenses não foi mais a carta aos Tessalonicenses, ela foi para a cristandade universal. Até hoje. Né? Até hoje. Aí vem o que o Marcelo falou. O próprio Simão Pedro, imagina, gente, Simão Pedro, apóstolo direto, recebendo as primeiras cópias em Jerusalém, lendo-as, comovido, declarou que essas cartas deviam ser interpretadas como cartas do Cristo aos discípulos e seguidores. Bom, e elas eram de fato cartas do Cristo aos discípulos e seguidores. Mas o Pedro, com toda a sua sensibilidade desenvolvida, com o seu coração trabalhado pelo Cristo, com a obra divina feita no coração dele, né, percebeu, aqui é o Cristo falando para nós todos. Né? Olha que lindo isso, essa presença dele, de perceber isso, né? Aos discípulos e seguidores. Elas assinalavam um novo período luminoso da história do Evangelho. Então teve o período de Jesus, teve o período da Casa do Caminho, teve o período da Igreja de Antioquia, agora nós vamos falar do período das cartas de Paulo. Olha que bonito, né? Nas fases do Evangelho, das viagens de Paulo, das cartas de Paulo. Enriquecer a Igreja de Corinto de todas as experiências que trazia. Aí, veja bem. Essa é uma parte que eu marquei aqui, o ex-doutor da lei procurou enriquecer, então, a Igreja de Corinto de todas as experiências que trazia de lá da Igreja de Antioquia. Então ele começou a trabalhar nas cartas e começou a criar na Igreja de Corinto uma réplica, né, em termos de ascensão espiritual, da Igreja de Antioquia, né, onde nós vimos as manifestações do Espírito Santo, né, com letra maiúscula. Começou a fazer igual na Igreja de Corinto. Né? Então, por exemplo, alguns exemplos Emmanuel dá aqui, né? A igreja possuía seu departamento de assistência aos que necessitavam de pão, de vestuário, ou seja, assistência social. Venerandas velhinhas revezavam-se na tarefa de atender aos mais desfavorecidos. À noite havia reuniões para comentar uma passagem da vida do Cristo. Em seguida, a pregação central e ao movimento de manifestações de cada um. Todos entravam em silêncio, olha só, eles meditavam. Hoje a gente não vê mais isso, né? A gente não vê essa separação desse momento. Eles entravam em silêncio a fim de ponderar o que recebiam do céu.
através de profetismo. Os não habituados ao dom das profecias, que deveriam ser comuns ali na igreja de Corinto, como eram lá na igreja de Antioquia, possuíam faculdades curadoras, eles eram médiuns de curas, que eram aproveitadas a favor dos enfermos na sala próxima, passes e curas. Olha que interessante isso. Então, a instituição progredia a olhos vistos, aliando-se à generosidade de um romano, né, chamado Tito Justo, né, que foi mencionado pelos amigos. Outros romanos de fortuna se aproximaram-se do evangelho, enriquecendo a organização de possibilidades novas, doando bens materiais, né? E os israelitas pobres encontravam nessa igreja um lar generoso onde Deus lhes manifestava em manifestações de bondade, bem ao contrário das sinagogas daquela época, né? Porque lá na sinagoga, ao invés de pão para a fome das pessoas e de bálsamo para as chagas do corpo e da alma, o que eles encontravam lá? Rispidez de preceitos tirânicos, orgulhosos, nos lábios dos sacerdotes, sem piedades, interesseiros, né? Bom, então o que aconteceu? Por causa disso, a sinagoga esvaziou-se. E o que aconteceu com os dirigentes das sinagogas? Ficaram irritados com o êxito do empreendimento de Paulo de Tarso. Para surpresa de ninguém, né, Fábio? Para surpresa de ninguém, a sinagoga ficou esvaziada, porque o outro local era muito mais produtivo, né? Um era acolhedor, né? O outro era esmagador. Exato. Bom, então eles ficaram irritados com o êxito do Paulo de Tarso e do seu empreendimento, né? E aí, já que eles fizeram um abrigo perfeito, né? Então esses judeus das sinagogas tramaram um movimento terrível de perseguição ao apóstolo, porque eles não davam mais abrigo. A sinagoga se esvaziou, né? Bom, o que aconteceu é que eles foram pedir para o procurador lá daquela região, que se chamava Acaia, né, para o procônsul de lá, que tinha funções de juiz, foram pedir, reclamar, falar assim: olha, tem uma pessoa aqui que está nos prejudicando, que está causando distúrbio na nossa organização, e nós gostaríamos que você o prendesse, né? E esse procônsul, conhecido pelo nome de Júnio Gálio, ele era, no fundo, uma pessoa justa e generosa. Ele era um romano justo e generoso. Porém, né, ele pensou, puxa, se essas pessoas que são de uma igreja... Fábio, olha só que interessante, que o Emmanuel coloca, ele está dando uma informação aí, né, que ele era irmão de Sêneca. Sêneca era um dos sábios lá daquela época lá, entendeu? Lá da Grécia, né? E então, quer dizer, o Paulo vai cair nas mãos do irmão de Sêneca, e esse irmão, ele era caracterizado por grande bondade e fina educação, né? Uhum. Será que ele... Eu tinha entendido que é o Júnio Gálio, que era um homem de grande bondade e fina educação. Então, sim, mas o que eu quero dizer é que ele tinha uma fina educação porque ele era irmão de Sêneca, entendeu? Ah, entendi. Ou seja, Sêneca, ele era um dos sábios lá que ficaram famosos lá na época, entendeu? Entendi. Ou seja, esse Júnio Gálio, ele tinha pedigree. Exato. Né? Ele vinha de uma família influente, né? De cultura, né? É isso que você quis dizer, né, Marcelo? Exato. Então tá. O processo que fora iniciado, né, contra Paulo,
Então foi às mãos desse Júnio Galho, de pedigree, irmão de Sêneca, que esse Júnio Galho também era uma pessoa de justiça, né? Mas Paulo não tinha a mínima noção do que estava acontecendo, do que estava sendo tramado nos bastidores, né? E esse Júnio Galho, tendo um processo vindo de uma sinagoga, vindo de judeus influentes, pensou assim: puxa, se eles estão pedindo para prender esse homem que está tirando a ordem, eu vou prendê-lo para depois julgá-lo, né? E foi isso que aconteceu. Falei assim: bom, então tá, então nós vamos prender essa pessoa e depois nós vamos julgá-lo. Então, à noite, justamente quando o ex-rabino comentava o evangelho, tomado de profundas inspirações, parou à porta um grupo armado, de onde destacaram-se alguns judeus mais eminentes, que pediram para ir junto no momento da prisão, e que foi aceito pelo juiz, né? Então esse grupo parou à porta, Paulo ouviu a voz de prisão com extrema serenidade. Outro tanto, ou seja, o mesmo não aconteceu com a Assembleia. A Assembleia entrou em pânico. Por quê? Porque o Paulo de Tarso tinha uma consciência que os outros no momento ainda não tinham. Ele era lúcido, né? Ele era lúcido. Então, houve grande tumulto no recinto. Alguns moços mais exaltados apagaram as tochas. Mas o apóstolo valoroso, num apelo solene e comovedor, bradou alto: irmãos, acaso quereis o Cristo sem testemunho? Olha a lucidez. A pergunta ressoou no ambiente, contendo todos os ânimos. Sempre sereno, né? Lembra do estudo de hoje, né? Na primeira parte. O que a pessoa como que a pessoa reage, né? Quando ela não tem consciência. Sempre sereno, o ex-rabino ordenou que acendessem as luzes e, estendendo os pulsos para os judeus admirados, ou seja, para os inimigos, ou seja, oferecendo a outra face para os inimigos, disse com acento inesquecível: daqui a outra face, pode me levar, estou pronto, né? Então terminou assim essa parte do estudo de hoje, fechando mais uma vez exatamente como a primeira parte do estudo. Ô Marcelo, até com essa colocação do Fabinho no final aí, faz lembrar muito a prisão de Jesus no Getsemane, né? Que Pedro corta a orelha lá do Malco, né? Malcolm, né? Do Malcolm. E Jesus fala justamente isso, né? Coloque sua espada na bainha, né? E fala algo assim do testemunho, né? de Deus. Exato. E pede e se apresenta, fala assim: deixe-os ir, eu sou Jesus, com toda a sua serenidade, né, Fábio? É isso aí, Marcos. E agora os acontecimentos que vão se dar, a gente estuda na próxima semana, porque logicamente que o Paulo estava pronto, né, para demonstrar esse testemunho elevado, né, de suportar as ofensas e suportar as injustiças que vinham dos próprios irmãos de raça, inconformados por perderem terreno com as práticas apenas exteriores, né, da religião e não chegando ao coração dos habitantes lá da cidade de Corinto, né? Muito bem, amigos. Tem mais alguma consideração? A gente pode ver isso nos dias de hoje, né? Os poderosos nunca admitem perder o poder, né? Exato. Quando se fala em fim do fórum privilegiado, né? Aí todo mundo fica todo mundo saltitante, né? Opa, comigo não. Comigo não.
E é mais ou menos o que aconteceu lá no absolutismo francês, né? Lá na época da queda da Bastilha, aquela coisa toda, né? Mas é aquela história, né? A lei do progresso, ela vai se instalar. Ela vai cumprir com a sua missão. Oi? Prevalecer. Ela vai prevalecer. Então não interessa se você concorda ou se você não concorda. Os acontecimentos vão favorecer para que a lei do progresso se instale, né? E novos tempos, né? Tempos de justiça e não de vingança, sejam, vamos dizer assim, mais perenes, né? E não intermitentes, né? Bem, amigos, então essas eram as nossas considerações e nós encerramos o nosso encontro desejando que todos tenham uma semana produtiva e que essas reflexões possam ser úteis para a iluminação espiritual de todos os corações que nos ouvem e que nos ouvirão. Um grande abraço a todos, até a próxima.